Olá a todos e todas, sejam bem-vindas e bem-vindos. Hoje nosso encontro de escuta se fará com a participação dos estudantes, vocês aqui. E vocês estiveram conosco no decorrer do primeiro semestre deste ano, 2022, e agora então a gente vai escutá-los, escutar os depoimentos. Tá bom? Passo a palavra então para a professora Solange, que vai conduzir essa nossa conversa. Bom dia a todos e todas, né? Então vamos fazer agora uma escuta de vocês, né? Sobre as oficinas que nós fizemos. Então vamos lá. No nosso primeiro encontro, nós tivemos uma oficina chamada A Dinâmica Cosme e Damião. Lembra que a gente fez que vocês não se conheciam naquele momento e vocês tinham que tinham que se conhecer. Então cada um recebeu um papelzinho com o nome de um bicho. E vocês tinham que achar quem era a sua dupla, conversar um pouquinho com aquela dupla, conhecer aquela pessoa, e depois ir lá na frente e apresentar o quê? A você? Não, ao seu colega. Contar. Foi bem legal. Então vamos no bem legal. Conta pra gente um pouquinho como é que foi essa experiência. Não, Não. Respira. Caverninha, lembra? Tudo bem legal. Não. Pode ir? Naquele dia eu gostei, que a gente tinha que conhecer, né? A gente conheceu, eu conheci naquele dia a história do meu colega, né? Que eu tinha pegado o papelzinho, né? Aquele dia acho que foi até a zebra que eu tinha pegado aquele dia, né? Aí eu conheci, né, um pouco da história dele, né, o que ele gostava de fazer, né? Contei um pouco das minhas histórias também para ele também. E assim eu fui conhecendo mais. Depois de outros encontros, fui conhecendo outras histórias de outras pessoas, né? E eu gostei, foi bem legal. Alguém mais? Foi legal. Foi bem legal. Foi bem legal. Você conversou com alguém que você ainda não tinha conversado antes? Sim. Lembra quem? Lembro. Nunca tinha conversado com ele? Não, com ninguém. Com ninguém. E passou a conversar depois daquele dia? Sim. No corredor você conversa? É muito pouco, mas conversa. Na sala de aula você conversa? Sim. Ah, no corredor não e na sala de aula, sim. Ah. E você? Não, para ele aí, ó. Ah, ele é. É o que? Não. Ah, eu achei legal, tipo, conhecer mais gente. É, Legal isso. conheci bastante gente até. É? Essa dinâmica ajudou em alguma coisa? Ajudou. Em quê? Tipo, não tinha muitos amigos aqui, né? Aí, agora já tem bastante. Conheci todo mundo aí. E fora da escola? Mudou o jeito de vocês fora da escola? Ficou menos tímido? De chegar nos lugares e falar com as pessoas? Um pouco. Ficou? Eu tenho que falar também? Eu achei legal também conhecer as pessoas aí. Eu sou tímido, até fora da escola também. Eu não gosto de conversar com ninguém, não. Sou mais na minha. Só quando eu bebo. Quando eu tô bebo assim, aí eu falo assim, sem parar. Né? Mas aí foi legal conhecer as pessoas aí também. Eu vou passar para outra pessoa. Alguém quer falar aqui? Não? Então vamos para outra. Vocês vão ter muito o que falar. Não, vai falar. Vão ter outras. Eu acho que eu sou a mais velha do grupo. Bem mais velha. No dia que eu conheci, eu gostei que a gente tem as diferenças, o jeito. Umas pessoas são mais do interior. Eu gostei do sotaque dele, principalmente. Eu adoro. Eu acho o máximo. No começo, eu achei até que ele fosse brincadeira dele, mas depois eu percebi. É pomerano. E eu adoro. Eu adoro porque eu achei que no começo que era brincadeira, mas eu percebi que não. E eu adorei. Hoje eu me sinto mais menininha. E é muito legal. Eu estou adorando. Vai, vamos lá. No começo, eu acho que foi no dia que eles fizeram aquelas dancinhas doidonas lá, que eu até esqueci o nome. Foi dia também que estragaram a camisa. Conheci o Arthur lá, aquele pan, que nós fica zoando lá.
Aí depois disso, rapaz, nós ficamos doidão lá. Nós começamos a falar tudo aleatório. Foi um dia que nós assinamos nome, divertimos pra caramba. Aí um dia da dinâmica também foi legal pra caramba. Divertimos muito, conheci várias pessoas. Conheci também esse carinha aqui, doidão aqui, que ele não fala nada, só fica rindo, fica na frente lá. Aí por isso eu achei o jeito dele legal. Aí fiz amizade com ele na hora, porque ele tem um jeito legal também pra caramba. Continuando esse jeito legal pra caramba, que tá todo mundo se conhecendo, vamos partir. Porque tem muita coisa ainda para vocês falarem. Para o nosso segundo encontro, que foi a adaptação do livro do José Saramago, A Maior Flor do Mundo. E que lá nós discutimos algumas coisas sobre virtudes. Não foi? E olha lá, os meninos lá, quem disse que os meninos pomeranos não falam, aquele dia eles falaram. Não foi? Então, eu acho que hoje eles poderiam contar um pouquinho. Fala entre eles em pomerano. Então, vamos falar aqui agora um pouquinho como é que foi essa experiência de assistir o vídeo e falar um pouquinho sobre virtudes. Eu seguro para você. Vai? Fabrício, Não? quero falar do Fabrício. Quer falar do Fabrício? Então, fala do Fabrício. Fale do Fabrício. Conte pra gente aqui um pouquinho do Fabrício. Fabrício é um amigo aí da escola, já desde a infância, estamos juntos aí. Parceiro de rolê de moto, aí agora aqui embaixo está estudando com nós também. Gosto muito dele, é uma parceria louca. E quais são as virtudes do Fabrício? Você falou, ele é um bom amigo, né? Virtude. Confiança, né? E o Fabrício quer falar um pouquinho dele? Não? Vamos, Fabrício. Ele te fez vários elogios. Falou algumas virtudes a seu respeito. Eu sou o Rodrigo. Ele corresponde? Ele não é o Fabrício? Ele é o Rodrigo. E quem que é o Fabrício? É o primo dele. O Rodrigo é o parceiro também. É porque falou Fabrício, olhou para ele, eu achei que ele era o Fabrício. Não foi? Vocês não pensaram isso também? Graças a Deus que eu não pensei sozinho. Não, vamos lá então. Não, tem mais coisas, calma, tem mais. Aí depois da gente... aquele dia, você vai falar também daquele dia. Você vai contar um pouquinho sobre aquele dia. Nós desenhamos o que era mais significativo para cada um. Cada um pegou um papel e fez o desenho. Eu não lembro qual de vocês que fez um ponto. Foi você? Então, hoje eu quero saber por que do ponto. Eu fiquei curiosa, o que era o ponto. Depois de vocês terem feito o desenho, nós colocamos os desenhos na parede, cada um foi lá, olhou, fizemos uma exposição de todos os desenhos, vocês olharam e vocês receberam o comando de pegar um desenho que não fosse o seu. Vocês pegaram o desenho que não era o seu. Olharam para aquele desenho de várias formas. O Aldo mandou colocar para cima, para baixo, para o lado, de cabeça para baixo. Pediu para colocar no chão. Vocês colocaram no chão e depois pisar em cima, receberam a ordem de pisar em cima. Aí a gente queria escutar um pouquinho de vocês. Como é que foi essa experiência do desenho do ponto do pisar em cima? Quer não? Então, enquanto você pensa, vamos lá. Ó. Na minha opinião, pra falar a verdade, aquele negócio do ponto lá que ensinaram... Não é o ponto que ensinou, não. Não, esse negócio também, dos pontos também, desses desenhos aí, que eu confundi, foi mal. É tipo assim, é como fosse alguém, nós fosse obrigado a pisar, mas nós temos que pensar com a nossa opinião. Aí nós fomos obrigados, a pessoa pensando no nosso lugar, ao invés de nós pensando nas pessoas que estão em volta. Aí se nós é porque eu estou confundindo um pouco. Se nós pensasse de si mesmo, não pisasse no papel, significa que nós estamos comandando nós mesmos, ao invés da pessoa comandar nós. É isso que eu pensei. O que ele falou, né? Não, que a gente pensava da outra pessoa, né? A gente, em vez de seguir a gente mesmo, né? A gente foi na ordem que o professor pediu, né? Igual a gente faz no dia a dia, na vida, né? A pessoa fala assim, que a pessoa não faz nada. E você vai, junta e começa a falar da vida daquela pessoa sem conhecer, né? Como que é. A gente não conhecia a história de cada um que fez aquele desenho. A gente não conhecia o que doía, né? O que não magoava. A gente pisou no chão, pisou no desenho, né? Magoou a pessoa, né?
isso aí, né? Os sonhos, né? O futuro, igual no caso, eu tinha desenhado aquele dia, eu botei a minha família e coloquei a base. Quando eu recebi aquela folha que estava toda pisada, toda marca de pé, falei, poxa, é algo muito sentimental meu. Falei, a minha família, né? Pisar em algo meu, né? Imagina a pessoa que pegou o papel que eu pisei, o que ela pensou também, né? Foi bem sinistro aquele dia. Por um acaso, o menino que eu pisei, eu conheço, mora inclusive na comunidade que eu moro, e eu me senti muito triste de ter pisado, porque eu li os sonhos dele e eu fiquei muito triste. Aí pedi desculpas e ficou tudo bem. Então, aí o que é legal, né? A gente recebe alguma coisa, recebe algum comando e a gente executa, de repente, naquele momento, sem pensar. Depois, ao refletir, nada impede da gente ir conversar com as pessoas, né? Ou tentar se explicar, né? Isso aí é legal. Que aí veio da interação de vocês. A gente nota que vocês ali não ficaram constrangidos quanto a isso. Vocês não tiveram problema de chegar lá e conversar. Quando ele falou que a gente tinha pisado no sonho das pessoas, foi um choque. Tipo assim, caramba! Porque a gente não sabia o que ia acontecer, né? Aí, quando eu pisei, nossa, tipo assim, se eu tivesse pensado melhor, eu não teria pisado. Eu agi de impulso. Isso que foi meu erro. Não é um erro, a gente seguiu uma ordem, né? E depois a gente começa a refletir. Tudo bem, então vamos lá. Dando continuidade, nós fomos para o nosso terceiro encontro, que foi a oficina de matemática e fotografia, né? Então, a primeira coisa que a gente discutiu ali foi a questão da brincadeira da sombra na parede, né? Como a sombra seria a primeira projeção, a primeira imagem que a gente vê aquilo ali. Depois disso daí, nós partimos para a redução dos monumentos turísticos, que foi o quê? Porque naquele primeiro momento a gente não falou em números, a gente só trabalhou a questão da projeção da imagem. Como é que você chega perto, como é que você faz a imagem ficar mais nítida e ela longe, menos nítida. E depois nós fomos para os cálculos matemáticos, que aí vem a matemática da escola, né? Aí eu queria que vocês falassem um pouquinho para a gente como é que é essa relação de vocês. Porque vocês falaram que a matemática é difícil. Ela ainda continua ainda como difícil. Aonde que ela é difícil, aonde que ela não é. Vai? Vou fazer beicinho também de novo? Ninguém vai falar? Na verdade, vou falar o que eu penso sobre a matemática. Teve a caverna, eu me vi na caverna na matemática. Eu total. Eu tenho muita dificuldade. Não é de fazer conta que eu tenho dificuldade, não, que eu sou ótima rapidinho de pegar. O negócio é ali na hora de escrever. Eu tenho essa dificuldade. E quando falou da caverna, do dia que você falou de matemática, eu ainda não saí dessa caverna. Eu sei que eu tenho que sair. Mas sair como? Sair, tipo, ter mais coragem. Me prende, me apavora, me dá dor de cabeça, fico muito nervosa. E a professora já falou, Antonieta, você é inteligente, você sabe. É meio que um medo que eu criei, só. Não é culpa de ninguém, é eu que tenho que encarar. Nossa, você e os professores têm que tirar essa situação, te ajudar nisso daí. Mas eu sei que a hora que eu falar assim, eu vou. Eu me conheço. Igual... Vamos sair dessa caverna. Eu que fico fugindo. Igual ela falando da matemática também, eu nunca fui boa de matemática. Nunca. Eu sempre tirava a média para me passar, né? Aí, quando eu comecei a fazer o EJA, né, eu estava já bastante com medo. Aí eu conheci a professora, né, que ela me ajudou por telefone, né? E depois daquilo eu fui vendo com outros olhos a matemática, né? Porque assim, acho que o modo que a professora me ensinava antes, né, que era bem diferente. Aí eu comecei a aprender com o modo que ela começou a me ensinar, né? E a outra professora também de matemática. Aí agora eu já gosto de matemática, né? Estou bem evoluída, levei lá para cima, consegui tirar 90 em matemática. Quem tirava só média. Uma invejinha dela. Quem tirava na média, né, consegui tirar 90. Você falou uma coisa que é a chave do magistério bem exercido. Fazer o aluno perceber sutilezas, detalhes que ele não percebia. Né? A Solange
ajudou você a mudar a sua perspectiva. E como você vê a matemática hoje? Assim, você falou que vê com outros olhos. Como você vê a matemática hoje e como a matemática ela está inserida no seu dia a dia hoje? Hoje eu vejo que ela não é mais um bicho de 7 cabeças, né? Então, em tudo que a gente vai, se a gente vai no supermercado, a gente tem que fazer cálculo, se a gente vai montar a lista, ou as brincadeiras geométricas que a gente tem com as nossas crianças em casa, a gente vê matemática em tudo. Na fotografia, a gente vê matemática, né? Então, em tudo. Não só matemática, como geografia, como história. Né? Então, fui aprendendo, né, ver de outra maneira, porque antigamente, como as professoras ensinavam para a gente, era assim, 2 mais 2 é 2. Né? 2... modo de dizer, né? Assim, tinha aquele método, né? Só ia naquele método, né? Aí, então, depois que ela me ensinou, eu comecei já a ver de outro jeito, já fazer do outro modelo, né? Que ela falou assim, não, como que você não é boa em matemática, você tirou 80? Naquele dia eu tirei 80. Depois, na outra que eu fiz, tirei 90. E foi só melhorando. Eu gostei. Não, vou dando continuidade aqui. Não precisa falar só de matemática, não, que eu sei que é o grande problema. Também foi para mim. Depois eu conto para vocês como é que foi a minha história com a matemática. Vamos lá. O quarto encontro, nós vamos, então, para a oficina de português, a primeira parte, que foi o quê? Qual memória você vai criar hoje? Então, as professoras trouxeram a fotografia, um texto com 1000 palavras. Então, a gente já começa a trabalhar outras coisas no português também, como na matemática, né? Que não é só as regras gramaticais que a professora trouxe, a gente vai ter um outro olhar também. Então, vamos lá. Então, a gente trabalhou diferença entre a língua e a fala, texto verbal e não verbal, imagem e texto. A língua portuguesa no Brasil foi definida como um decreto que ficou todo mundo achando assim, nossa, como? Não foram os portugueses que colonizaram? A gente não tinha que falar português naturalmente, né? A gente descobriu que foi um decreto. A mudança no vocabulário, né? Palavras específicas de algumas regiões, que vocês também trouxeram isso, e a gente vê isso convivendo com os amigos pomeranos, né? Porque eles falam português, mas ele também tem a linguagem deles. Tudo em italiano. Então, vamos lá. E, além disso, a gente trabalhou a imagem e o texto, que a fotografia é uma linguagem que pode ser entendida em qualquer lugar do mundo. Aí vem a professora, vai fazer alguns questionamentos para vocês sobre o que a gente trabalhou como imagem e texto. Vocês lembram desse dia? Eu lembro. Ah, bom. Lembra da fotografia, né? A gente viu algumas fotografias e a gente discutiu principalmente a diferença entre saber português regra e saber o português para a nossa comunicação no dia a dia. Que assim como muita gente falava, eu não gosto da matemática, eu não sei matemática, muita gente fala, eu não sei português. E aí a gente trabalhou o seguinte, o português é a sua comunicação, da forma como você usa e que ela seja útil para você. Eu queria perguntar se para alguém aqui, se alguém começou a enxergar isso de maneira diferente na vida, se você começou a perceber que você sabe sim português, que a linguagem, que quando você fala com alguém, o seu olhar, o seu gesto, a sua expressão facial, que isso é comunicação, que isso é linguagem, e que a linguagem é bem mais ampla do que a regra gramatical. Começaram a perceber que existe mais de linguagem no dia a dia de vocês do que o que vocês pensavam? Que o português não é só da sala de aula? Que até aquele ponto no desenho é uma linguagem, ele comunica também? Vou mostrar como vocês produziram texto daquilo ali e que vocês sabem muito mais do que vocês estão pensando. Depois, quando a professora Raquel vai dar continuidade ao trabalho, porque a professora Fabrícia, ela trouxe a imagem, vocês tinham que olhar para a imagem e fazer uma descrição, o que aquilo te trazia. Que naquela fotografia que ela trouxe para a gente, eram 3 fotografias, só que do mesma coisa. Só que assim, ela tinha batido foto de uma planta, né? de uma paisagem que ela viu, e um mês, como que aquilo mudou. E vocês fazem a descrição, viu? Então, vamos lá.
E daquilo ali, que vocês ainda estavam naquele momento falando que vocês não sabiam português, que tinham dificuldade em português, a gente chegou 15 dias depois com uma outra oficina, que foi o nosso 5º encontro, que foi a oficina de português Desvendando o Mundo pela Linguagem. Que aí o que foi feito? Pode passar. Nós trouxemos ainda a oficina da professora Fabrícia e fizemos a descrição. Ela traz, então, o que a escola pede, né? O que é um texto argumentativo, o que é um texto descritivo. Através de uma imagem, vocês reproduziram isso daí, que foi na dinâmica. Pode passar. Que aí vocês trouxeram. Vocês trouxeram isso daqui para a gente, né? Que foi a educação, não era para descrever a educação. Ela recebeu o quê? A educação como um argumento. Ela já começa a fazer uma escrita que a escola já começa a pedir para a gente, né? Quer falar um pouquinho? Não? Você quer falar um pouquinho sobre a sua? Os meninos ali, porque você naquele dia também foi, que eu lembro. Eu tenho uma foto ali, eu só não coloquei. Mas eu acho que você pode falar um pouquinho para a gente. É que eu contei que quando a gente ficava muito em casa sozinha, assim, a gente tinha desentendimento, tinha coisa que a gente brigava para um fazer, outro não queria, aí ficava aquela brigada, assim. É coisa de família mesmo que... Viu como é que você produziu um texto e os seus colegas entendem o português porque eles entenderam a sua leitura do texto, né? Fizeram a leitura do seu texto e recordam hoje em dia. Tu deu uma memória. E aqui, para vocês perceberem que vocês sabem mais do que pensam. Quando você conta a história, você está produzindo texto. O texto não é só aquele formal da prova, não. Quando você conversa, você está produzindo texto. Então, quando você contou a sua experiência com seu irmão, você fez um texto. Você fez uma crônica. Você é uma cronista. E todos os seus colegas fizeram uma interpretação de texto. Aí, normalmente, a pessoa chega assim, eu não sei interpretar texto. Mas se a colega produziu um texto e você entendeu, você interpretou. Do meu jeito, mas eu interpretei. Isso. Sim, mas todo o texto, se a gente for ler um clássico, da literatura, cada um vai interpretar de um jeito. Mas é importante que a gente perceba isso, que a gente sabe. Por exemplo, uma história, né? Por exemplo, assim, Chapeuzinho Vermelho, pegar 5 pessoas, ela vai contar totalmente 5 histórias diferentes. Assim. E certamente o seu irmão, contando sobre a briga, vai contar de outra maneira. Vai contar de outro modo. Não é? Ele tá aqui. Irmão, ela contou de maneira certa? Mais ou menos. E a sua versão? Falar a verdade, nós briga por besteira mesmo. Besteira, assim, a última vez que nós brigamos é quando eu quebrei o carregador de raiva por causa dela. Porque ela tinha costume de... Eu sempre falava com ela, só carrega meu celular de noite, de manhã cedo eu não carrego não, você pode carregar o celular à vontade. Aí, no invés de ela carregar o celular de foto, coisa normal assim, deixar o celular carregando, ela mexe no carregador até chegar de noite. Aí, quando chega nessa hora, eu coloco meu celular pra carregar, aí ela fica revoltada. Aí, naquele dia eu fiquei revoltado, fui quebrar o carregador. Falei, já que nós não pode carregar, nenhum dos dois vai carregar mais. Professora Fabrícia, o que ele acabou de fazer? Parabéns. Não, deixa ela narrar mesmo. Foi desse jeito mesmo? Mas aqui, aí percebam também a narração diferente. A sua narração teve um pouco da argumentação. A argumentação é da opinião. Então, quando você conta dando opinião, ele já foi para um detalhe, ele já pegou uma cena específica. São narrações diferentes. Entendeu? Então, cada vez que a gente conta uma história que aconteceu com a gente ou com alguém, a gente conta sobre um filme, a gente está produzindo texto e fazendo narração. Então, vocês sabem, sim. Você acabou de fazer uma redação aqui agora, só que uma redação oral. Entendeu? Em português. E todo mundo entendeu. Olha como a gente sabe português. Eu acho que todos nós aqui já aprendemos o que é uma narrativa e até interpretação, né? Ótimo.
Então, vamos ver se realmente a gente aprendeu o que é uma narrativa e uma interpretação, porque a gente vai partir agora para o nosso último encontro, que foi o quê? Pode passar. A oficina Ética como Conceito Universal, e nós trabalhamos o quê? A alegoria da caverna de Platão. Viu? Então, vamos lá. Naquele dia, vocês foram apresentados para a alegoria da caverna de Platão, né, através dos quadrinhos de Maurício de Souza. Pode passar. E aí, as professoras começaram com questionamento, né? Você já vai falar? Então, vamos lá. Qual a sua compreensão sobre a alegoria da caverna? Qual a proposta de Platão? E aí vem o que a filosofia vem nos mostrar, que aí você vai trazer o que ele tem que mudar lá naqueles quadrões. Ai, gente, o que ele tem que mudar nos padrões? Vou falar primeiro. Hoje a caverna é o celular. As pessoas estão muito... Elas não vivem sem. A gente vivia sem muito bem. Nunca... Às vezes eu fico meio viciadinha e falo, opa, eu fico meio dia sem tocar, para não me sentir na caverna. E deixa eu ver outra parte. Quando falou da caverna lá, eu saí de uma, que eu até contei lá no dia, e ainda a caverna, minha caverna hoje ainda é a matemática. Fora isso, eu não tenho problema com nada. Sou uma pessoa bem resolvida. E tá bom. Obrigada. A caverna é um problema? Estar na caverna é um problema? É, sim. A gente se sente frustrada. Eu vou contar um pouco da minha caverna, né? Que eu até falei que aquele dia que a gente, mulher, tem o nosso dia de caverna. Como você tem, né? E o meu dia de caverna é o quê? É a não compreensão do meu esposo. Porque quando eu decidi fazer o EJA, não pensei não em mim, pensei nas minhas meninas. Porque eu falei, Adilson, eu quero dar um futuro para as meninas. Então, eu estudando, vou arrumar um emprego melhor e vou dar um futuro para ela. Mas quem se beneficiou foi eu, porque eu comecei a falar melhor, comecei a escrever melhor. O que estava lá tempo escondido, né, guardado na cabeça, né, que eu estudei, né, antigamente, voltou de novo, né, com tudo. Então, eu estou me sentindo autossuficiente, né, independente, né, entendeu? Saí da minha caverna, né, estou enfrentando a minha caverna, cada sábado é uma caverna diferente, mas eu saí de lá plena, maravilhosa, né, e eu falei com ele, o futuro é para as meninas, e através desse dia, né, que a professora... estava negociando que eu quero fazer a pedagogia, né? Porque a Tenista estava decidindo o que eu ia fazer. Então, a partir da aula que ela deu de português, aí já defini que eu vou estudar para fazer pedagogia. Vamos trabalhar juntas ainda. Você só não se beneficiou, as suas filhas também. Porque... Não, então, e além disso, ela se espelha em você para falar, nossa, a minha mãe minha mãe estudou, a minha mãe faz, então eu também posso ir estudar e fazer. Eu também tenho esse direito. Mamãe, quanto tirou na prova? Aí eu falo, mamãe tirou 90, mamãe tirou 100. Nossa, mamãe, tudo isso? Eu falei, tudo isso, né? Não, e falar nisso que ela não tirou nenhuma nota baixa, porque ela se esforça, às vezes ela esquece, né, no dia da prova, ela esquece, mas ela falou que depois ela lembra, né, de mim. E ela vai lá e faz o máximo que pode para ela tirar nota sempre alta. Que bom. Alguém mais? Falar sobre o mito da caverna? Vou fazer a provocação, né, que a gente não pode deixar de fazer. Vocês falaram da caverna, vocês falaram que estão se soltando, que saem, a outra só tem uma caverna ainda para vencer. Como nós conseguimos romper essas correntes, essas amarras dessas cavernas que a gente entra e sai, entra e sai? Qual é a ferramenta? Primeiramente, orando. Segundo, tendo muita força. Porque muita gente vai falar que você não vai conseguir, que é para você desistir, que não é fácil. E, tipo assim, você tem que tampar o ouvido. E uma coisa que eu sempre faço, quando eu quero conquistar tal coisa, eu fico quieta. Eu oro e, tipo assim, quem vai saber só é eu e Deus. Aí, depois que eu realizo, depois eu conto. Entendeu? Já fiz tal coisa, que aí ninguém vai chegar e atrapalhar. Alguém mais?
Qual ferramenta que vocês usam para sair dessa caverna? Ou qual é a ferramenta melhor? Ou uma alternativa? É aquilo que vocês lidam no dia a dia. O que foi? Como é que você pode sair, largar essas amarras e sair para um novo mundo? Como? Sabe que a Joyce já falou tudo? Pois é, a Joyce falou tudo. Mas aí você acha que nesse espaço que a gente está aqui hoje, a gente consegue aproveitar esse espaço para nos libertar de alguma coisa? Está na escola, está no ambiente com outros colegas que são diferentes, né? A gente sai do convívio familiar e vem para um outro convívio. Isso daí ajuda a gente a nos libertar ou não? Ajuda. Como é que você chamaria isso? Futuro. Então, a visão... Estou estudando. Isso. Estou correndo atrás do meu futuro. Muito bom. A gente queria agradecer a todos vocês. Mesmo os meninos tímidos ali, ele se identificou num monte de foto, ele ficou todo feliz que eu vi, né? Então, uma salva de palmas para todo mundo. Se acontecer afinal de entrar em nosso quintal a palavra tirania, pegue o tambor e o ganzá, vamos pra rua gritar a palavra utopia. Se o mundo ficar pesado